Mais um episódio do podcast Conversa de Cerca, aqui do Notícias Agrícolas no ar, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais ou pelo noticiasagricolas.com.br. E o nosso assunto, ou melhor, o nosso questionamento para esse episódio é: qual é o cenário de crédito para a safra 2022-23? Acho que todo produtor no Brasil inteiro está se fazendo essa pergunta nesse momento. A gente esgotou os recursos do Plano Safra 21-22 bastante cedo e há pouco foi sancionado o PLN1, que destravou uma parte dos recursos do Plano Safra, ou melhor, o nosso último Plano Safra, há pouco, para a gente poder concluir. O pré-custeio estava ali em xeque, a gente está se questionando como vai fazer com custos de produção tão elevados. E a gente ainda precisa considerar que o contexto macroeconômico brasileiro e global, com uma guerra em andamento, é completamente diferente daquilo que nós tínhamos há um ano. E se a gente pensa na preparação da safra 21-22, a 22-23 vai impor muito mais desafios e, naturalmente, vai te exigir muito mais planejamento. Agora, para testar tudo isso que eu estou dizendo, para dizer se eu estou no caminho certo, a gente chamou para esse lado da cerca hoje o Daniel Latorraca, grande conhecedor do mercado de créditos, e ele é também COO e cofundador da Creditares, uma startup focada em crédito que vai te responder todas essas perguntas. Não é isso, Daniel? Seja bem-vindo ao nosso podcast Conversa de Cerca. É um prazer ter você aqui com a gente. É isso, Carla. Um prazer estar com vocês aqui novamente e nesse formato novo, né? Eu acho que essa é a primeira vez com vocês aqui no Sim. podcast. Então, muito bom bater esse papo com vocês, porque o Notícias Agrícolas e todas as plataformas do grupo, né? A gente sabe que a gente conversa diretamente com o produtor. Então, nada melhor do que a gente passar as explicações e até o cenário, o contexto, algumas dicas para quem de fato está precisando nesse momento e às vezes está em dúvida, está ansioso, né? Porque depender do plano agrícola agora está gerando ansiedade de alguma maneira nos produtores. Então, a ideia aqui é bater esse papo e tentar esclarecer. E é bom, né, Daniel, que esse formato do podcast dá essa liberdade de a gente bater papo mesmo, né? A gente não precisa ficar naquela dinâmica de pergunta e resposta, que é completamente importante também quando os assuntos são mais quentes, como a gente costuma falar no jornalismo. E embora este também seja um assunto mais quente, mas a gente está com um tempo ainda considerável para continuar absorvendo essas informações de qual cenário é esse efetivamente. E eu já começo te perguntando isso, Daniel, porque eu fui ouvir outros profissionais também, mas aí da esfera governamental, das esferas mesmo dos governos estaduais, para entender como é que as coisas chegaram até aqui nesse momento. Aí eu te pergunto, o pré-plano safra 22-23, ele é realmente, esse momento é realmente muito diferente dos outros pré-planos safras que nós vimos até agora, justamente por conta desse completamente diferente cenário macroeconômico que nós temos para o mundo e para o Brasil? Sem dúvidas, eu acho que uma combinação de variáveis e de fatos nos levam a esse momento único, vamos dizer assim, na história recente. E por que que eu acredito nisso, né? A primeira coisa é que, como você já destacou na sua abertura, que pela primeira vez aí na história recente, vamos dizer assim, a gente teve um esgotamento total do recurso, né, que estava sendo utilizado do orçamento para equalizar as taxas de juros do Plano Agrícola e Pecuário para todas as linhas, né, do Plano Agrícola, inclusive para aquelas da agricultura familiar. Então, isso não tinha ocorrido, né, no passado recente, de fato, é um momento negativo, vamos dizer assim, histórico, aonde o produtor, seja ele de qualquer tamanho, né, que iria buscar aquele crédito para o custeio ou mesmo para o investimento, ele não encontrou os recursos, ou mesmo até teve os seus projetos aprovados e infelizmente não teve como ter a liberação do recurso. Então, desde o finalzinho de fevereiro, nós estamos basicamente no crédito agrícola no mercado privado, no mercado livre, que a gente chama, né? Então, dentro dessa perspectiva, esse sim é um momento bastante único, onde 100% das operações que estão ocorrendo hoje no país, eles estão ocorrendo com o mercado privado e livre. Esse é o ponto 1. Ponto Sim. 2, em relação à conjuntura ainda, né, a gente vive um cenário completamente diferente do que foi construído o plano safra de
2021-22, né? O ano passado, né, quando a gente construiu esse plano safra, o cenário era completamente outro, de dólar, de taxa de juros, né? A taxa de juros saiu de 2,5% e está alcançando quase 13%. Sim. Então, isso dificulta demais. Não bastasse o problema orçamentário, que ainda persiste, e, na minha opinião, essa é a maior preocupação, e o que vai vir daqui para frente, não o que aconteceu para trás, porque tem certa dificuldade em relação ao recurso oficial. Então, dentro desse contexto onde eu tenho custos mais altos, taxas de juros mais altas e um recurso oficial mais escasso, ele se torna único no momento em que o produtor, de fato, vai ter que ir ao mercado e fazer parte ou a totalidade dos seus recursos no mercado livre, com os bancos, fundos e até fintechs, né, que estão surgindo aí no nosso mercado para atender essa demanda que hoje ela aumentou muito com a escassez de recursos. E Daniel, te preocupa esse cenário por conta dessas variáveis que você, destacou pra gente ou principalmente por conta de uma atuação talvez mais intensa do setor privado nesse mercado de crédito rural, a gente tem uma certa segurança, embora talvez um pouco mais dispendiosa para o produtor, me corrija se eu estiver errada, a gente conta com isso também e isso traz uma certa segurança ao setor. Como é que é a sua percepção diante desse momento? Porque eu percebo o produtor, né, que é o meu contato mais direto, eu percebo o produtor mais apreensivo do que em outros anos, né? Como é que é a sua percepção, você que é um especialista nesse setor? Eu acho que assim, até pegando o seu gancho para exatamente me dizer qual é a minha grande preocupação é exatamente isso, é a espera, né? A espera do recurso, e aí passa o mercado, passa né? O preço do produto, por exemplo, da soja cai, o fertilizante continua subindo. Então, esse timing que, infelizmente, já foram perdidos vários bons times aí para trás, por conta da falta de recurso, o produtor não o fez, né? O que me deixa mais preocupado. Por outro lado, cara, eu acho que, assim, até no meu momento agora, como creditares, né, eu acredito muito que, muito além dessa questão conjuntural, que se tem de taxas de juros mais altas, dos preços dos mercados, a própria oscilação do câmbio, que também que deixa a tarefa do planejamento um pouco mais difícil, a gente vive uma transição estrutural, e eu acho que esse que é um recado importante de ser passado aqui. Eu acredito que mesmo que se resolva essa questão do recurso oficial, que eu acho que no final vai se resolver, esse não é o ponto principal, na minha opinião, de lição aprendida dessa safra. O ponto principal é o produtor está se preparando para essa nova realidade de crédito, que é mais privada do que pública. Tá? E isso Hum. é uma coisa estrutural, isso é uma coisa que está acontecendo já há vários anos, não é uma coisa que está acontecendo agora. Tá? Então, principalmente para investimentos, a gente já sentiu isso desde há 2 safras atrás. Então, o produtor que quer continuar crescendo na sua atividade ou melhorando o seu parque de máquina para fazer investimento, e agora até no custeio, né? Ele tem que ter tem que ter bem organizado essas documentações, as informações, ter também bem parametrizado e ter uma saúde, vamos dizer assim, financeira positiva ou controlada, para que ele avance cada vez mais nesse crédito privado, que, além das garantias reais, leva em consideração também como é que está o potencial produtivo e de geração de fluxo de caixa do produtor versus o que ele deve hoje na praça, tanto de curto, tanto de longo prazo, e com os fornecedores. Então, essa nova realidade exige que o produtor não só tome outras decisões diferentes para angariar esse crédito, mas no médio prazo também que ele faça essa organização da parte financeira, da parte documental, porque ela vai ser fundamental também para que ele continue tendo acesso ao crédito competitivo, com prazos desejados, e nesse sentido a gente, vamos dizer assim, não perder oportunidades no curto prazo quando a gente fala de safra, e nem também mitigar ou reduzir o potencial crescimento que esse produtor ainda tem na sua atividade, porque não tem o crédito rural ou porque não está preparado para esse mercado mais privado. Então, nós da Creditares, por exemplo, só para dar esse exemplo, a gente pega nesse ponto porque a gente recebe muitos demandas de produtores, mas às vezes
a alavancagem está muito mais alta, e aí ele tem um acesso restrito a algum tipo de banco ou de financiador, ou mesmo não tem a documentação completa, e aí isso atrasa também o processo. Então, essa parte de organização da gestão administrativa e financeira, ela é fundamental para que ele navegue bem nessa nova realidade de crédito. E aí, dentro dessa perspectiva, nós temos tanto esse produtor que ainda está se organizando, quanto o produtor que está bem organizado e está começando a sentir o Isso é benefício bom. dessa organização, porque a Creditais, por exemplo, se pluga através do sistema de gestão deles, de RP ou de gestão agrícola, onde estão as informações todas organizadinhas, puxa automaticamente e já leva para os bancos para trazer propostas. E esses caras estão conseguindo, mesmo num cenário de crédito ruim, ter crédito, acesso a opções que, inclusive, em 15, 30 dias estão no bolso dele. Então, temos duas realidades diferentes hoje no setor. Um produtor que está se preparando cada vez mais, isso não começou ontem, para se organizar para esse crédito privado e obter essas oportunidades, como está ocorrendo, e aquele produtor que, esse é o ponto principal, que só fica esperando o recurso oficial ou só depende disso, tem que olhar um pouco mais com cuidado internamente, inicialmente com a gestão financeira e também externamente para outras opções, para que ele não perca as oportunidades que veio perdendo aí por conta da espera do crédito. Eu queria justamente te perguntar sobre isso, Daniel. O produtor, ele tem conhecimento dessa alternativa que ele tem, que é o setor privado de crédito rural? Ou ainda, embora, né, isso já venha acontecendo há algum tempo, não seja algo novo ou completamente novo, me parece um pouco distante e a gente tem realmente uma parcela dos produtores que ainda esperam por esse recurso oficial, que a gente sabe que não é um recurso necessariamente do governo, né, Daniel? Mas é a divulgação, o plano safra e tal e tal. E mais do que isso, eu queria entender de ti também, já embarcando nessa conversa sobre o setor privado, se o setor privado, ele se fortalece num momento tal, que ele consegue ajudar a suplantar um sistema que já quase esteja chegando ao seu esgotamento, como é o plano safra desenhado hoje, de acordo também com algumas análises importantes que fizemos até agora, né, com especialistas que afirmam que o sistema do plano safra já estaria realmente meio que chegando num esgotamento, num estrangulamento. A gente teria que repensar esse processo todo. O setor privado de crédito chega para ajudar a suplantar esses buracos que o sistema, como ele é hoje, ele ainda apresenta? Olha, sem dúvida. De maneira geral, não se falta dinheiro no mercado. É isso que é um ponto principal, tá? Eu acho que até tanto o mercado privado quanto o governo também ajudou o mercado privado a se organizar para momentos como esse. Novas regulações, lei do agro, FIAGRO, CPR, de atualização da CPR, enfim, uma série de instrumentos, novas leis que foram aprovadas nos últimos 3 anos, especialmente, que fez com que, vamos dizer assim, criasse veículos novos para financiar o agro. E isso foi sensacional, isso inclusive está gerando boa parte desse financiamento, desse funding que a gente chama, para, vamos dizer assim, fazer frente a esse recurso que está faltando no recurso oficial. Eu só, assim, um ponto principal, independente se vai acabar ou não, eu acho que o recurso oficial ainda tem a sua parcela de importância dentro do crédito rural, mas eu acredito que é nesse ponto que eu estou falando, não dá mais para viver como era antes, depender Exato. só disso. Até porque estimativas de mercado, né, dão conta de que anualmente, para plantar as safras, grãos de primeira, segunda safra, de grãos, de algodão, de, enfim, cana, todo o processo, mais a pecuária, custeio e investimento também, são necessários 900 bilhões de reais anualmente, e o Plano Safra, por exemplo, ele cobre 255 bilhões. Exato. Então, não é nem um terço da necessidade anual hoje do recurso total do rural. E então o mercado privado já representa muita coisa desse processo. E o produtor conhece, cara. Na verdade, sim, o próprio banco que tem o recurso oficial já está oferecendo, né, para este produtor recursos de taxas livres. E aí eu volto para aquele ponto que que eu estava falando anteriormente, né? Recurso de taxa livre ele vai ser muito maior do que o recurso oficial por vários motivos, inclusive
por conta que o recurso oficial já tem a equalização de juros e foi feito no momento de taxa Selic a 2, 3%. Certo. E que também, vamos dizer assim, esse recurso livre ele é captado com terceiros do mercado, né? Então, se esse banco aí não utilizar de recursos próprios, que isso é uma alternativa também, ele vai ter que captar esse recurso no mercado, e aí o investidor vai querer uma remuneração um pouco acima da Selic, e aí começa a complicar essa negociação. O produtor acha caro e, de fato, taxa de juros de 15, 16, 17, 18, 19% estão sendo praticadas no mercado. Mas o importante, como eu te disse, né, cara, é o produtor ter esse planejamento bem feito e também se organizar na questão de se preparar, né, a sua bancabilidade, ou seja, as suas informações e indicadores estarem em dias, porque hoje no mercado privado, né, e eu sempre digo isso, quando a gente sai do recurso livre, recurso oficial vem para o recurso livre, a taxa de juros não é a linha que define, né? No recurso oficial, as taxas de juros definem, Sim. as linhas definem as taxas de juros. Então o Moder Frota é XY%, né? O custeio para grandes é 7%, do Pronaf é 3,5%. Não. No recurso livre vai depender da análise do rating desse produtor, da nota que esse banco vai dar para esse produtor. Então, olha que interessante, né? E até assim, qual banco esse produtor vai entrar, inclusive, né? Tem essa diferença. Ou mesmo fundo que vai financiar, que estão fazendo parte disso, ou fintechs. Então, nessa nova realidade, recurso tem para todo mundo, taxa de juros é diferente um para outro, dependendo da nota desse produtor. Então, por isso, de novo, voltando para a organização no processo, para que esse produtor não fique também com assim, a mercê da conjuntura, e ele sim consiga fazer sua taxa de juros. É evidente que o setor privado é um setor mais, exigente de detalhes e dessa organização e dessa transparência, o que é uma coisa muito positiva, porque essa transparência, inclusive, chamou a atenção ali do mercado de capitais, né, Daniel? Se a gente pensar no que a gente via também há alguns anos, essa transparência nessa organização do setor agro e do próprio produtor, né, ele trouxe essa ele se tornou mais atrativo ali para os mercados de capitais, para os fundos investidores, o que eu acho, portanto, que é uma coisa positiva, e é positivo também para o produtor, para que ele possa evoluir com a sua gestão. Faz parte do seu aprimoramento de gestão olhar para essa organização, para esse detalhamento, e olhar para essas ferramentas que o mercado oferece hoje, a Lei do Agro, a CPR, CPR Verde, até o próprio mercado de crédito de carbono, né? Acho que a gente tem que começar a cruzar mais essas informações para o produtor, né? Também nós, como comunicadores, vocês, como, né, agentes de crédito, no sentido de unir as instituições financeiras com os demandadores dos recursos, cruzar esses dados e mostrar que o produtor só tem a ganhar quando ele faz esse detalhamento e esse aprimoramento da sua gestão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até é muito interessante, né? Porque quando você parte para uma discussão dessa, né? Ou seja, o produtor indo para o mercado livre, aquele produtor que não está muito, vamos dizer assim, ambientado nesse mercado, né? Você, poxa, tem várias diferenças, né? Como eu falei, assim como tem, vamos dizer assim, ameaças, mas também tem oportunidades, né? Então, dentro da perspectiva, por exemplo, o produtor no Mercado Livre pode ter opções de custeio para pagar em até 3 anos, e aí ele pode dar uma alongada nas suas dívidas, fazendo um conforto maior, por exemplo, dentro da sua alavancagem calculada. Então, tudo isso, vamos dizer assim, vai ajudando esse produtor a tomar a melhor decisão. Poxa, os recursos também em dólares, que às vezes vêm de fora, podem ter também taxas de juros mais competitivas, porque essas captações ocorreram lá fora, e lá fora tinha oportunidade de taxas de juros menores. Mas, obviamente, como a gente falou, isso não é para todos, né? E exige um nível mínimo de organização e também obviamente, de tamanho para que se acesse esses mercados. E eu acho que a democratização disso, né, que acho que é um pouco do que a gente está falando aqui, nós, como assim, já participando do setor privado e ajudando o produtor nessa jornada, temos o papel de fazer isso, né, de alguma maneira levar para esses médios, pequenos produtores, essas alternativas que os grandes às vezes já estão bem acostumados, mas que, por exemplo, hoje
boa parte do mercado precifica, né, as taxas de juros no modelo pós-fixado, e aí, né? Daqui um ano, como é que pode estar, como é que não pode estar. Então, além não só do ferramental e da gestão financeira, tem também um pouquinho da parte de conhecimento, né, desses indicadores financeiros, para também não tomar decisões erradas agora e pegar uma dívida que às vezes pode complicar o pagamento, ou mesmo apertar o processo. Então, eu acho que é um processo de maturidade também, né, Carla? Então, esse produtor Sim. também não precisa também sair agora falando, não, agora eu vou virar toda a minha chave para o privado, eu vou começar a fazer a gestão. Não, isso é um processo que pode levar anos, né? Então, o mais importante é começar isso, é não perder, vamos dizer assim, não prejudicar as estratégias comerciais por conta da falta de recursos. Às vezes vai ter oportunidade de recursos, e aí é conta que você vai ter que se fazer mesmo com uma taxa um pouco maior. Às vezes vai valer a pena pelas variações que ainda ocorrem no mercado, tanto de insumos quanto dos grãos. Então, dentro dessa perspectiva, leva um pouquinho, vamos dizer assim, a complexidade, né, dessas decisões, e é por isso que esse produtor também precisa de apoio, porque aí ele sai de uma esteira que é bem mais, vamos dizer assim, conhecida dele, né, garantias versus o limite aprovado, a linha de crédito determina a taxa de juros, dinheiro na mão, vamos embora. Não, aqui é um pouco diferente. Começa antes da análise desse produtor, da safra dele, do quanto que ele tem de ativo versus quanto ele tem de passivo circulante, usar liquidez, como é que está a alavancagem dele em relação a lucro versus dívida. Então, é um pouquinho diferente as análises que ocorrem, em especial no mercado de capitais, que é uma coisa, por exemplo, que está muito normalizada entre as revendas, entre as agroindústrias, e agora está chegando para os médios e pequenos produtores, né? Grandes já também fazem isso. Então, como a gente falou, as alternativas existem, o dinheiro não está menor, vamos dizer assim, de oferta. Ele mudou de condições, ele mudou de exigências, e aí, dentro dessa perspectiva, como a gente falou, tem tantas ameaças por um lado, quanto oportunidades por outros, né? O produtor que tem um ativo ambiental pode ter rebate de juros hoje, tem opções, né, de rebater juros por conta Olha aí. do aumento do excedente ambiental, ou mesmo se ele está muito bem organizado, tem áreas próprias para dar e está numa saúde financeira boa, ele consegue também diferenciais. Então, dentro dessa perspectiva, agora a régua, vamos dizer assim, vai ser medida pelos indicadores que esse produtor vai trazer em conjunto com a garantia e não só a garantia, vamos dizer assim. Daniel, quando me chama a atenção na sua fala essa questão desse processo de maturidade. Isso é muito interessante, porque isso mostra que, portanto, esse é um setor que pode sim abrigar pequenos e médios produtores, principalmente pequenos, justamente porque ele pode iniciar este processo de maturidade. É mais ou menos por aí, ele pode olhar para tudo aquilo que o setor de crédito privado lhe exige e começar a se adequar a isso para ir buscar essas linhas de crédito, portanto. Sem dúvidas, né? Na semana passada eu tive numa palestra aqui do Arthur Igreja no Acricorte, que foi sensacional, né? Teve uma parte que ele falou lá que, poxa, estamos em 2020, né? E a gente digitalizou muita coisa, né? Poxa, a nossa vida foi muito facilitada, na internet 24 horas por dia, celular. Nós estamos falando aqui à distância, eu estou em Cuiabá, acho que você está em Campinas, não é isso, cara? É, Valinhos. Agora a gente mudou, estamos em Valinhos. Valinhos, poxa, então a gente está se interagindo aqui, falando para milhares de pessoas na internet, então isso mudou muito, a forma até da gente pedir comida e tal. Mas tem coisas que a gente está na década de 70 ainda, né? E o crédito rural é uma delas, né? O processo do crédito rural, né, ele é muito burocrático ainda, e isso tem a ver, sim, com o processo, vamos dizer assim, é, é, que tem que, na teoria, ser feito, né, por padrões de mercado, mas muito também por conta da falta de informação e da desorganização. Então, à medida que a gente vai se organizando, sob o ponto de vista de setor, com as informações, gerando essa transparência, assim, a consequência imediata disso tem que ser menos burocracia, menos papel nesse processo, menos, enfim, processos e assinaturas, porque reconhecimentos, porque isso, de fato, não dá mais para a gente aceitar, né, em 2020. Então, hoje, a gente já tem, com algumas fintechs, inclusive, já tem esteiras bastante agilizadas, mas a gente sabe que hoje o grande mercado ainda
tem um processo bastante lento, né? 30, 90 dias para gerar um crédito, né? E a gente, inclusive, essa é a nossa principal propósito de reduzir isso no mínimo para 30 dias, mas na verdade, para um produtor que está bem organizado, tem garantias, não poderia durar nem 2 dias isso, né? Daniel, essa burocracia e essa morosidade, ela se dá em outros setores também, ou ela é bastante típica e já muito tradicional do setor rural? Não, se dá em outros setores também, né? Se dá em vários outros setores. Isso não é um privilégio nosso, né? Que Mas bom. o que não dá, né, é um setor tão competitivo como o nosso, né? E tanta tecnologia que a gente usa nas máquinas, né? Na produtividade, né? Esse sucesso que é o agronegócio brasileiro, a gente ainda tem processos que duram 90 dias, né? Para que esse empreendedor tenha Pois que é. pegar um recurso, né? Então, esse é um pouco da nossa bandeira, mas obviamente que todo mundo tem uma parte aí, né, para se fazer, né? Eu acho que dentro dessa perspectiva, os próprios financiadores gerarem novas esteiras e novos processos nesse contexto, que eu vejo isso com muita animação, porque eles estão, sim, voltados para isso. Do lado do produtor também, essa organização da gestão financeira, poxa, tem um dado da Embrapa que é muito legal, 20% dos produtores já tem algum tipo de sistema de gestão, o de Que RP, ótimo. de gestão agrícola. Isso parece pouco, mas para mim é muito, assim, do que eu estou participando no setor, e isso evoluiu muito nos últimos 6, 7 anos, Sim. né? Então, eu acho que eu não me pego no número hoje, eu me pego no crescimento que isso deve ter acontecido de maneira bastante Sim. acelerada. Até as próprias obrigações acessórias, de alguma maneira, eu sempre digo isso, está trazendo na dor mesmo alguns produtores para o sistema de É. gestão, né? E, poxa, a nota fiscal eletrônica, o Sim. livro caixa digital do produtor. E por que não? Esse cara que veio na dor, ele começa a ter um pouco do amor, né? Ou do benefício que é Claro. ter uma organização e, com base nela, acessar novos mercados, mercados de capitais, enfim, de maneira diferenciada e direto para os fundos. Isso tudo é possível, tá? Isso não é impossível hoje. Mas a gente sabe que temos um caminho muito grande a seguir, todo mundo fazendo o seu papel e trazendo para a conversa que a gente está tendo agora, né? Eu acho que é isso, né? Você, poxa, tem uma safra aí totalmente desafiadora no planejamento, né? Dela desde o início, né? Muita variação de preços nos grãos e nos fertilizantes, nos defensivos. E a gente adicionou mais esse problema, que foi o esgotamento dos recursos e o produtor sem muito o que fazer. Alguns, inclusive, usaram recursos próprios que potencialmente iriam para o investimento e se converterem em custeio, mas isso tudo você não resolve, ameniza o problema, né? Então, quando a gente fala de agricultura, inevitavelmente a gente vai falar de crédito, porque há uma necessidade muito grande anualmente de se fazer um recurso com terceiros, né, dentro da propriedade. Então, se organizar para que não falte, né, é fundamental. E eu estou falando isso pensando no futuro, né, porque mesmo que a gente já tenha ainda tenha problemas nessa safra, e a gente aqui, por exemplo, na Cretares, e eu vejo outros parceiros aqui também, tentando resolver rápido a vida desse produtor, né, para que ele compre, feche de fato esse custeio dele para essa safra, né? A gente tem um cenário, na minha opinião, até um pouco mais desafiador para o futuro. Então, que essa safra sirva de, vamos dizer assim, pontapé inicial para essa nova fase e como o produtor enxerga o mercado de crédito, né? Até porque, né, Daniel, a gente está num momento onde, o agronegócio, por natureza, ele já é um setor onde o profissional do agro não tem controle sobre um número grande de variáveis que impactam o seu negócio, né. E o crédito passa por uma condição onde ele tem certo controle, onde ele consegue se planejar, mas que também não depende só dele. E a gente está num contexto global onde não só os ofertadores de produtos agrícolas, né, e agropecuários de uma forma geral, como os demandadores estão numa cadeia completamente, desorganizada no sentido mais, eh,
tranquilo da palavra, que é não por desorganização dos seus profissionais, mas por uma desorganização do contexto, né? E a gente está numa dificuldade de ter esse controle realmente. A gente está com uma guerra em andamento. Essa crise dos insumos ela não vai se resolver com o final da guerra, né, Daniel? A gente vai ver ainda as estruturas terem que ser recompostas, as relações diplomáticas serem refeitas, as sanções serem derrubadas, levantadas, enfim. A gente vai ter que ver uma reestrutura da ordem mundial muito, muito longa ainda, que vai demorar muito tempo. E quando a gente pensa no produtor rural, ele tem mais essa conta para fazer. E eu percebo que essa apreensão, portanto, que a gente percebe nesse pré-safra 22, 23 passa por isso, mas ao mesmo tempo é um setor tão brilhante que ele consegue enxergar, né? Que é o velho ditado: se o mercado chora, eu vendo lenços. Então as pessoas estão precisando comer, é hora de eu investir. Ah, mas vai custar mais caro investir. Mas de alguma forma eu vou ter esse retorno. E eu percebo que, apesar de toda essa apreensão, que é a primeira metade aqui da nossa conversa trata, os investimentos também estão aflorados entre os produtores. Eu tive na AgriShow e a concorrência era quem me entrega primeiro. Quem me entrega esse ano ainda, né? Não é preço, nem taxa de juros, nem linha de financiamento ou forma de financiamento, é quem consegue entregar, Daniel. Então o produtor está investindo apesar de tudo, né? Sem dúvida. Putz, você tocou num ponto assim, muito legal, que eu já estava pensando em encaminhar mesmo Que bom, estamos a alinhados. conversa, porque é um pouco, quando eu falei de o pontapé inicial assim, nessa safra e o que mais me preocupa é no futuro, é exatamente pensando em investimento. Porque, assim, hoje, claro, tem uma parcela dos produtores que ainda estão renovando seus parques de máquinas, né? E isso é importantíssimo. Mas tem uma situação que ocorreu que é assim, ó. A gente está falando de mercado, a gente está falando de time, né? Enfim, de quanto que, inclusive, as variações de mercado impactam na potencial rentabilidade desse cara, né? Desse produtor. E uma coisa que está acontecendo, cara, até por conta dessa escassez de crédito, isso aconteceu comigo 2 vezes e eu escutei no mercado mais, assim, ó, aqui em Mato Grosso, em especial, há um movimento muito grande e positivo nesse sentido de se ter armazém dentro da propriedade, né? Pois é. E isso, assim, não tem mais o que fazer conta, não, é, é um benefício muito grande ter um armazém próprio, né? Por vários motivos, por cadência de colheita, padronização dos grãos, time de compra e venda, enfim, vários, fértil ponta curta, vai entregar na sua casa, no seu padrão, enfim, vários benefícios, em especial no estado que chove muito na colheita. Mas muitos produtores que estavam extremamente interessados em fazer a compra do armazém e que, de fato, aumenta demais a competitividade desse cara no mercado, eles engavetaram esse projeto. Tá? Eita. Eles engavetaram esse projeto por vários motivos, mas em especial pela combinação entre o aumento do ativo, ou seja, do preço do armazém para construir, e da falta de crédito de longo prazo, porque como é um alto investimento, eu preciso de mais tempo para pagar, senão eu me aperto, né? Aí não é, Sim. não é um bom negócio. E a máquina já é mais fácil porque eu já tenho linhas de crédito que me resolvem. Sim. Mesmo no recurso privado, os bancos conseguiram resolver essa questão da máquina. Tanto é que pode reparar que eu não fui na AgriShow, tá? Mas eu fui em 4, 5 feiras, eu acho que aqui no estado. Tinha as máquinas, mas todos os bancos estavam lá, bem posicionados, porque ali, Todos. né? Porque ali ia acontecer os negócios, né? Ia fechar a máquina, já ia para o banco, já ia. O investimento em armazém foi engavetado. E muito investimento em armazém foi engavetado. Tá? Eu comecei 2 casos aqui na Creditares, que era para armazém, no final virou custeio, porque o cara não tinha mais tempo para esperar, tinha que comprar o fertilizante e gastou o que seria a entrada do armazém no custeio e esperou um pouco também para ver como é que tá. Então, isso, como eu falei, num ano é tranquilo. Poxa, o cara teve que fazer, né, uma readequação ali na estratégia, Sim. nos objetivos dele de investimento. Mas a médio prazo isso não pode ocorrer, né? Tipo, toda a safra ele postergar uma aquisição ou investimento desse porte e do impacto que ele traz dentro da atividade. Então, olha que interessante, né? Mesmo que a gente continuou
por exemplo, o mercado de máquinas bastante aquecido. No mercado de armazém, eu sinto que houve um recuo, mesmo com grande interesse e um objetivo claro de ter um, mas é por conta da conjuntura, né? E E é isso, a médio prazo, né? Se eu espero essa safra na outra, isso né, vai tirando pouco a pouco a competitividade desse produtor, né? Frente não, àquele que tem. completamente. Completamente. E assim, isso é possível a gente perceber que isso atinge um produtor de soja e milho, ou só de milho, de soja e arroz. A gente está num momento, né, Daniel, onde a gente está com uma certa lentidão ali na comercialização da nossa segunda safra de milho, até mesmo da nossa safra 21, 22 de soja. Tá chegando a colheita de arroz, meu amigo, não tem armazém, o produtor tem que entregar ou uma coisa ou outra, e ele vai sentir uma pressão no preço, porque ele está vendendo ali na boca da colheita, se é o caso do arroz. Ele não tem onde botar, ele vai ter que avançar um pouquinho com esse negócio, vai, né, se sujeitar a receber um pouco menos. A mesma coisa, o milho safrinha tá para começar a ser colhido, e a gente sim teve problemas pontuais na segunda safra, mas não vai ser uma safra pequena. E isso já vinha sendo alertado pelos analistas de mercado. E essa questão da armazenagem no Brasil é uma discussão antiga, né, Daniel? É uma discussão que precisava de ter um processo de investimento realmente, o produtor olhar mais para isso, porque a nossa capacidade estática é muito menor do que a gente poderia ter e do que a gente deveria ter, né, Daniel? Sem dúvida, eu acho que assim, para a gente igualar a safra, né, a gente teria que crescer ali ao em torno de 20, 25% o investimento em armazenagem por ano. Isso está longe Total. de acontecer, né? E isso, como a gente está falando aqui, o armazém ele interfere em vários, né, das decisões e até de Sim, opções que esse produtor vai ter, né? Porque às vezes ele não tem opção, né? E aí ele tem que vender arroz, ele vai ter que vender o trigo, ele vai ter que vender o milho, entendeu? Num momento que talvez não seria o ideal para ele vender e nem, por exemplo, vai possibilitar ele a fazer até estratégias de crédito com base no grão colhido físico dentro do armazém, que também se tem desse mercado privado, né? Então é muito interessante essa discussão porque tem no final tem a ver com o crescimento também, né, da nossa agricultura e dentro dessa perspectiva esses investimentos de maior porte, né, eles de fato ficam um pouco mais parados nesse momento aí, falta de recurso, a própria taxa de juros que não ajuda, né, financiamentos de longo prazo nesse momento. Então, você tem aí uma tirada de pé estratégica, mas que não pode ser uma decisão definitiva, né? Porque pensando como você, inicialmente, pensando como produtor, perco todos esses benefícios potenciais que o armazém pode ter, e pensando como setor, vai continuar aí o Brasil produzindo, né, um grande volume anualmente de grãos e tendo metade, 40% da capacidade de armazenagem, né? Então, em frente a essa produção. Então, é muito pouco. Para um momento, inclusive, viu, cara, que eu estou puxando esse assunto, né? Da armazenagem, porque para mim ela é estratégica para produtor, sim. para o setor e para o mundo, né? Se a gente está falando que não tem estoque de alimentos no mundo, para começar a ter um estoque inicial aqui no Brasil, tem que ter mais armazém, né? Senão não dá para fazer nenhuma estratégia que seja coerente ou racional nesse sentido, né? Então, dentro dessa perspectiva, no momento em que já há alguns anos a gente já faz as safras assim para serem vendidas e comercializadas praticamente no mesmo ano, né? Em Mato Grosso isso é muito claro, né? Poxa, até junho ali já tem 95% da soja vendida e entregue, porque precisa liberar a logística para o milho segunda safra, que é outra paulada, né, de maior magnitude ou igual, né, que aos volumes de soja aqui no estado, para liberar a logística. Então, o que é? Né? É a falta dela de armazém que faz esse tipo de coisa e faz com que a gente, inclusive, perca a nível empresarial e microeconômico na parte do produtor, que poderia esperar a melhor oportunidade para vender, e também como nação, né, para, de alguma maneira, gerar estoques, mesmo em momentos mais difíceis como esses.
Porque a gente está num momento muito interessante também desse processo de maturidade do produtor brasileiro, que é olhar para a comercialização e os privilégios que o mercado futuro lhe oferece, que é essa previsibilidade, né? Quando você está negociando commodity, melhor do que eu, você sabe disso, que o mercado futuro, como o próprio nome já diz, te traz o futuro, a previsibilidade, o que te dá a oportunidade de comercialização muito mais adequada, uma possibilidade de proteção que o comércio à vista não te oferece. Agora, essa proteção ela só pode ser feita se você tem como, de fato, armazenar o seu produto sem ter um custo maior do que o custo que você vai ter para fazer essa comercialização, seja um hedge, seja um barter, seja um mercado de opções. E eu percebo, Daniel, que assim, uma grande preocupação que eu tenho em relação ao Brasil, quem sou eu, né? Mas enfim, é uma coisa que me atormenta como brasileira, é o fato do Brasil ser um país de medidas descontinuadas, Daniel. Então, assim, a gente começa a olhar para a armazenagem, daí a gente volta e olha para não sei o quê, daí a gente para e olha para estradas, a gente para. Pô, vamos terminar as coisas que começamos, vamos terminar planos, vamos ter planos mais extensos para alguns setores que precisam de mais tempo, né? Não dá para a gente mudar a regra do jogo ou o caminho do jogo no meio do jogo. E a gente vê uma responsabilidade sobre os ombros do Brasil. Acho que nos últimos episódios do Conversa de Cerca eu falei muito sobre essa responsabilidade que está sob o ombro do produtor brasileiro de ampliar a sua produção de alimentos para atender adequadamente a sua população interna e ajudar a alimentar a população global, isso falando só de aumentar a produção, mas a gente, para aumentar a produção, a gente precisa aumentar a estrutura, a gente precisa ter fertilizante, a gente precisa ter mais semente, a gente precisa ter mais armazém, a gente precisa ter mais capacidade logística, o pós-colheita precisa ser melhor pensado. Então, assim, a gente precisa aumentar. O Brasil está alimentando o mundo. Ok, acho excelente, estamos gerando emprego, estamos gerando renda, estamos movimentando a economia, mas a gente tem essa questão do recurso, que como você bem colocou, o recurso oficial, né, não chega a 1/3 do que a necessidade do setor impõe. A gente não tem essa continuidade na conclusão dos nossos planos, a gente não tem planos, a gente poderia ter planos, sei lá, de 5 anos, né? Se a China, com aquela magnitude de território, tem planos, né, de 5 anos, o que nos impede de ter planos de 5 anos? Os governos passam e o Estado fica, né, Daniel? Sem dúvida, né? A própria CNA tem, né, um projeto aí de ter um plano, em vez de ser um plano safra, ser um plano Exato. plurianual, né? Isso é legal, né? O time lá do Bruno, do Renato Conchão, meus amigos. Muito tempo Sim. eu trabalhei no sistema, né? Então, eles têm, inclusive, um plano disso. Mas é bem na linha que você está dizendo, né? Se o nosso, vamos dizer assim, se o nosso é, o que nos deram como missão é grande, né, Carla? Que é isso que você está falando, né? Ou seja, que é ajudar o mundo a sair dessa, né, inflação alimentar e, de alguma maneira, acompanhar o aumento da população e da renda mundial, né? Para continuar comendo, a gente realmente, como eu falei, diante de todas essas necessidades que você falou, dos planos, do armazém, de plantio das áreas, da conversão da área de passagem à agricultura, né, que vai ter que Pois é, continuar acontecendo no Brasil, isso tudo precisa alguém financiar. Né? Não dá para o produtor pegar, exato. não tem capacidade do produtor pegar o recurso dele todo e botar nisso. Então, é exatamente nesse ponto, né, que é importante se pensar nas estratégias, porque, poxa, hoje nós temos vários flancos, vamos dizer assim, né, e é o que você falou, de fato, às vezes poderia se, né, priorizar um pouco mais, mas vamos acabar com isso, mas não tem jeito, né? Tem um ditado assim, você tem que arrumar a roda com a roda andando, né? É. Não tem como escapar disso. Mas falando um pouquinho dessa questão de competitividade e oportunidade no aspecto mundial, é bem isso que eu acredito, tá? Então eu vejo assim, tem um lado bom disso tudo que a gente está falando aqui, que é essa organização e do próprio governo federal, há uns 3, 4 anos atrás, falar, gente, a gente não vai mais conseguir fazer frente ao crescimento do agronegócio. Então, vão vocês e Isso. façam. Eu acho que isso foi legal na parte de crédito. Já aconteceu um pouquinho na parte de infraestrutura, não deu muito certo algumas coisas, né? Tipo a concessão aqui da BR-63 do estado, mas
foi uma tentativa inteligente de falar, o governo falar assim, gente, né, com um pouco de racionalidade, falar, não temos dinheiro para fazer isso, então vocês pegam e Exato. façam. Então, eu acho que esse é o caminho do Brasil, isso é para aí que a gente vai caminhar. E dentro desse pegam e façam, né, eu estou trazendo cada vez mais, né, vamos dizer assim, a responsabilidade para o setor privado. Então, quem vai resolver todas essas questões vai ser o setor privado, e no crédito não é diferente. Tá? Então, eu acho que é isso que é legal, que é a mensagem que fica, porque dentro dessa perspectiva, nós, como setor moderno de agronegócio, nós vamos ter que nos organizar com os players que já têm ou que podem entrar no futuro, para que a gente consiga fazer frente a todos esses desafios que são cada vez maiores, em especial no momento em que o mundo deve ter menos liquidez de recursos, porque os bancos centrais vão aumentar as taxas de juros e isso vai reduzir dinheiro ou fonte de recurso para investimento aqui nos Estados Unidos, na Turquia, enfim, qualquer que seja o país. Então, dentro dessa perspectiva, é um momento, né, assim, de dificuldade mundial, onde a gente vive uma inflação mundial e um aumento da taxa de juros que é global, né? E então, dentro dessa perspectiva, para aquele produtor que continua e queira participar desse bolo que vai vir nos próximos anos, e eu acredito que o Brasil, sim, vai continuar no crescimento, ele só vai participar disso se organizando, conhecendo um pouco mais do seu solo, fazendo a sua gestão um pouco mais definida, tomando decisões com base em dados, em contas, e isso tudo não tem a ver só com a questão de financeira, mas tem a ver com todas as decisões dentro de uma fazenda. Eu cresço comprando área, ou arrendo, ou eu vou comprar um armazém, vou trocar meu parque de máquinas, por que eu vou comprar, que tipo de coisa que eu vou fazer com o meu recurso. Estou tendo problema demais com seca na segunda safra, está na hora de investir em pivô, quantos pivôs que eu vou colocar? Então, poxa, esses são acho que uns pontos importantes aí, né? Que estão acontecendo. Muitos produtores, médios produtores, se juntando para fazer compras em conjuntos, vendas em conjunto, ganhando benefício, né, da O que é muito barganha que bom. se ganha com essa junção em cooperativas, ou em pools, ou em condomínios, não importa a formalização que isso faça, mas o importante é fazer diferente para fazer frente a todos esses desafios e, vamos dizer assim, se adaptar à realidade que o mercado está nos trazendo. Preços maiores de insumos, estabilidade nos preços dos grãos, taxas de juros maiores, então eu preciso de estratégias para me defender disso aí, para não morrer na praia antes de colher os louros, vamos dizer assim, quando as safras forem bens e o mercado como um todo, né, nos pagar por todo esse investimento que a gente já fez e vai ter que continuar fazendo. Né? Exatamente. Excelente forma da gente concluir, amarrar essa conversa. E para finalizar, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho da Creditares, porque vocês estão justamente nesse centro, né, de fazer essa ponte e de encurtar essa ponte entre os demandadores de crédito e os ofertadores de crédito, né? Exato, exatamente. A Acreditares é uma empresa de tecnologia para crédito rural. Então, a gente aproxima o produtor rural dessas novas opções privadas, também públicas, tá? A gente também tem recursos oficiais, parceiros que têm recursos oficiais, e aí, então, esse produtor pode se beneficiar, vamos dizer assim, dessas opções que se tem dentro da plataforma da Acreditares e da agilidade do processo. É isso que a gente está entregando para os nossos clientes. Nós temos dois modelos de entradas na Acreditares. Um que é através do seu sistema de ERP ou sistema de gestão parceiro da Acreditares. A gente tem 3 hoje já e vai crescer esse número, deve terminar o ano com 10. Então, você que tem aí, por exemplo, a Plantai, a Abrasoft, ou mesmo a Scadiagro como sistema de gestão, a gente já pode puxar os seus dados de maneira automática com a autorização, e aí a gente monta um dossiê que em 15 dias no máximo se recebe a primeira proposta. Então, essa é a principal proposta de valor, de agilidade e sem burocracia e num crédito que ainda está competitivo mesmo com o mercado, com juros livres. E uma outra opção é através dos nossos afiliados. Aí a gente tem uma esteira mais manual de coleta de dados, mas a gente também garante essas opções, vamos dizer assim, que esse produtor hoje tanto precisa, tanto para fazer custeio, ou para cobrir algum giro, comercialização. A gente tem todo esse tipo de recurso. A ideia aqui é resolver, né? Então, tem-se a necessidade do produtor tanto para custeio quanto para investimento,
a gente entende o perfil desse produtor, a gente entende a necessidade, encaminha para aquele instituição financeira que tenha mais aderência com esse produtor, para que isso ocorra de maneira mais rápida e das condições que o produtor exige, né? A outra coisa também, né, que essa plataforma que a gente lançou no trimestre passado também nos possibilitou ajudar aqueles que estão dando crédito para o produtor. Então, quem dá prazo ou faz o crédito para o produtor, seja uma sementeira, uma revenda, uma agroindústria, também pode se beneficiar dessa plataforma que automatiza boa parte do processo de cadastramento e validação de um produtor rural, chegando até a análise de crédito proprietária que a gente desenvolveu também. Então, uma plataforma que tem dois modelos que beneficia tanto os produtores quanto os agentes das cadeias, mas sempre no objetivo de gerar mais e melhor crédito. É isso, né? Daniel Latorraca, que há muito tempo trabalhou no setor público, né, Daniel? Nas instituições que ali ajudavam o Terceiro produtor setor. agora. Incrível, né? E a experiência do Daniel tá toda agora colocada, então, ali na Acreditares, né, Daniel, para trazer soluções, o que é importantíssimo, porque só conhecendo aí todos esses lados, né, Daniel, que a gente consegue achar essas vias alternativas, o que é determinante para momentos como esse, né? Perfeito, exatamente. E aí, quem tem interesse, que quiser mais informações, pode entrar no nosso site, né? Tá aqui, ó, acreditares aqui, .com.br, e ali você vai ter acesso às informações e um WhatsApp ali que você pode entrar em contato também. Vou deixar o link, tá, Daniel, para o pessoal que Ótimo, estiver nos acompanhando. Quando tiver on demand já esse episódio do Conversa de Cerca, eu deixo ali e aí a boa. gente já encaminha quem precisa de soluções direto para Acreditares. Daniel Latorraca, meu amigo, obrigada, viu? Um prazer receber você aqui no nosso podcast. Claro que sempre, né, com informações mais do que esclarecedoras. Tivemos a oportunidade de participar juntos de um webinar sobre crédito. Focamos ali mais em outras vertentes, mas aqui falando efetivamente como ajudar o produtor, como o produtor tem que se planejar, e com certeza esse tipo de informação é ouro para o agricultor brasileiro. Obrigada mais uma vez por nos encaixar aí na sua agenda, que eu sei que é bastante atribulada. Obrigada. Obrigado, Carla. Eu que agradeço essa parceria aí que a gente já tem há vários anos com Notícias Agrícolas, a você, ao Verdade. João, a todos aí. E sempre que precisarem, a gente está à disposição aqui para fazer esclarecimento, para trazer um pouquinho também de conhecimento do que é a nossa área de especialidade, né? Então, é sempre um prazer aqui compartilhar um pouco com vocês. E obrigado, né, mais uma vez. Prazer é nosso, Daniel. Muito obrigada. Boa quarta-feira para você, gelada em Cuiabá, então vá aproveitar, porque não é sempre, meu amigo. Então, bota um casaco, pelo amor de Deus, Daniela Torraca. Eu tô dentro de casa quentinho, né? Então, eu tô tranquilo, mas se eu botar o pé para fora aqui, já complica bastante. Obrigada, viu, Daniel? Bom restinho de semana para você. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Senhoras e senhores, eu sempre falo isso aqui no Conversa de Cerca. O nosso objetivo é te trazer solução. Traz o problema pra gente, a gente vai buscar falar com quem entende. E o Daniel Latorraca é um desses caras. Ele é um profundo conhecedor dessa questão de crédito. Como eu já adiantei, eu e o Daniel a gente participou de um webinar promovido pela plataforma Agrobid, que é mais uma plataforma de alternativas para o produtor, né, para comercializar as suas máquinas usadas, animais, enfim. É uma plataforma ali de comercialização, né, de compra e venda de produtos. E a gente então eu tive a oportunidade de estar com o Daniel nesse webinar e a gente falou muito sobre essa questão de crédito, e o Daniel frisou várias vezes sobre esse momento diferente e como a gente precisa olhar para o setor privado de crédito, que é uma alternativa importante justamente por conta dessa sinalização do governo de: "Ó, não dá para a gente fazer tudo". Então o setor privado tem atenção, além de tudo é uma oportunidade, peguem e façam. E deu certo, né? E o setor privado vem se mostrando mais atuante, portanto, no crédito rural, como é o caso da Creditares, fazendo essa ponte. Se você quer saber mais, creditares.com.br, a gente vai deixar os contatos aqui para vocês, mas mais do que isso, pegue o conhecimento que o Daniel acabou de compartilhar com a gente aqui no Conversa de Cerca e bota na tua gestão. Aprimora o teu dia a dia, detalha a tua organização financeira, contábil e por aí vai. Você sabe melhor do que eu onde você precisa melhorar. E é isso que a gente faz por aqui, te dá
caminho, solução, fechado? A gente se vê no próximo episódio. Se você quiser ouvir este e os demais episódios do Conversa de Cerca, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, lá tem uma playlist do Conversa de Cerca. Se você quiser, nos principais players ali de podcasts, então o Spotify, o Deezer, estamos em todos os aplicativos de podcast, fique à vontade. Ou se quiser ver a gente também pelo Notícias Agrícolas, a gente tem ali a nossa página com todos os nossos podcasts originais, não só o Conversa de Cerca, mas também do Grão à Barra, focado em cacau e chocolates, e o Café em Prosa, só sobre cafés especiais e boas histórias da cafeicultura brasileira. Fechado? A gente se vê no próximo Conversa de Cerca, quarta-feira que vem, quando a gente vai falar sobre os 10 anos do Código Florestal. Conversa de Cerca especial para você semana que vem. Até mais.